Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque de Guarulhos, e para você que também acompanha o programa pela internet em qualquer lugar deste Brasil e do mundo. Lembrando para você que agora o Esporte na Rede vai ao vivo pela TV e também pela internet. Agora tem um site aqui, tvdestaque15.com.br, para você assistir pela internet se você não assina a NET. Se você assina a NET aqui em Guarulhos, canal 15, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje vamos falar de Copa do Brasil, jogos decisivos ontem, restou um para hoje, mas o confronto de hoje está praticamente morto, né? A gente só não pode falar totalmente porque o futebol às vezes reserva surpresas, mas praticamente morto, então devemos aí ter semifinais já definidas da Copa do Brasil. Também tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, que ganha cada vez mais importância. Daqui a pouquinho está chegando aqui um dos comentaristas com um convidado especial também para a gente debater nesse Esporte na Rede. Então aproveite, fique com a gente, participe, mande a sua pergunta. Manda aqui os canais de comunicação para você, você já sabe. O site eu já falei, o canal também. Então participe aí, ó. Já tem bastante gente que respondeu a nossa enquete, seja pela minha página, seja pela página do programa, pela fanpage do programa, e a enquete está aí no ar para você, ó. O Corinthians ainda vai despencar, entre aspas, como diria Renato Gaúcho, no Brasileirão? Vai ou não vai? Então você vai responder essa enquete aqui no nosso programa de hoje. E quem vai responder também a nossa enquete são os nossos comentaristas desta noite, falando daqui a pouco de Copa do Brasil, lembra você. Começando por Diego Renan. Diego Renan, como o senhor está? Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite, Boaventura. Boa noite você que está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui. Estou muito bem. Nós tivemos 2 jogos ontem aqui dos times paulistas. Tivemos a classificação do Corinthians pela Copa Sul-Americana e a eliminação do Palmeiras diante do Cruzeiro. Mais pra frente a gente vai falar disso. Então, dando um pitaco rapidinho sobre a pergunta da noite, se o Corinthians vai despencar ainda no Brasileiro. Eu acho que o Corinthians vai perder pontos, como assim os seus adversários também. Essa vantagem que foi criada nesse começo de campeonato vai ser muito difícil tirar, até porque a gente ainda não consegue ver um segundo colocado, seja Grêmio, seja Palmeiras ou o Flamengo, com uma constância, com uma estabilidade que pode atrapalhar esse começo do Corinthians. Por enquanto, o Corinthians vai nadando de braçada. Leandro? E aí, Antônio Boaventura, boa noite. O Corinthians ainda vai despencar neste Brasileirão, não? Eu entendo que o Não, Corinthians... por favor, não pegue o microfone aí, senão como é que a gente... Ah, você tá com lapela? Ah, tá Eu não bom. tinha visto também. Nem eu. Eu entendo que o Corinthians vai oscilar no campeonato. Ele vai manter uma certa regularidade em virtude do quê? Que o Corinthians não tem maiores preocupações. Apesar de estar jogando a Copa Sul-Americana, a equipe de Parque São Jorge tem um campeonato brasileiro, tem uma folga maior para trabalhar o campeonato brasileiro, diferente de seus concorrentes. O Grêmio joga, além da Copa do Brasil, a Copa Libertadores, o Flamengo joga a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, e isso está fazendo certa diferença aí, essa questão do calendário a favor do Corinthians. Não que o Corinthians não vá perder muitos pontos e que o adversário também não cresça, tem algumas situações que podem ocorrer, mas eu acredito que o Corinthians vai oscilar e vai conseguir manter essa primeira colocação por um bom tempo. Muito bem, senhores. Então, vocês acham que o Corinthians vai daqui até o final tranquilo? Não, calma, não tire palavras da minha boca, pelo amor de Deus. Por enquanto está nadando de braçada. Eu acho até uma vantagem o Corinthians está disputando apenas a Copa Sul-Americana, porque nós aqui no Brasil ainda não damos atenção à Copa Sul-Americana da forma como outros times da América Latina, da América do Sul, dão. A Copa Sul-Americana é levada menos a sério do que a Copa do Brasil. Quem disputa a Copa do Brasil e Libertadores tem as atenções divididas em iguais proporções ao brasileiro. Já a Copa Sul-Americana, como a gente viu ontem, o Corinthians jogou com um time misto e outros times também que disputam. E mesmo valendo vaga na Taça Libertadores, né? As equipes têm que ter esse olhar, né, para a Copa Sul-Americana. É mais uma via que surge para que possa atingir o principal campeonato da América do Sul. Então, isso é da mesma forma com que eu falo que a Copa Paulista também é um campeonato estadual aqui da cidade do estado de São Paulo, que é desvalorizado. É um campeonato que leva os 2 finalistas a competições nacionais. E dessa forma, o Santo André, o Paulista de Jundiaí conseguiram o êxito de jogar uma Taça Libertadores via Copa Paulista. É verdade, é verdade. E isso é uma coisa chata, né? Porque o campeão da Sul-Americana vai para a Libertadores e o 4º, 5º do brasileiro também vai. Então, o título da Sul-Americana é colocado de lado em relação a uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso uma pena. Eu acho que é muito mais interessante você comemorar um título, seja ele qual for, até de pebolim. É um título internacional e que gera receita para o clube, e né? tem o campeonato lá, a Recopa, né? Que joga contra o campeão da Libertadores, que é outra muito fonte legal. de receita.
Pois é, isso é uma Tem coisa a Copa que Suruga, que é outra fonte de receita. Então, quer dizer, tem um leque muito amplo que os clubes ainda não deram a importância a essa situação. Uma pena, né? Tomara que não seja tarde. Porque é uma certa comparação com a Libertadores com a Liga dos Campeões, proporcionalmente falando. Enquanto a Sul-Americana deveria ser a Liga Europa. Nós tivemos a Liga Europa, o Manchester United vencendo. O Manchester United jogando com toda a seriedade, passando o carro em todo mundo. Pro Manchester, obviamente, seria muito assim melhor. Como outros grandes que já venceram, Juventus, Real Madrid, Inter de Milão, várias equipes grandes do continente europeu já disputaram a Liga Europa e venceram com toda a hombridade. Os clubes brasileiros precisam se atentar. O argentino, quando ele entra em qualquer disputa, seja de bolinha de gude, peão, ele entra para ganhar. O brasileiro já escolhe, que é o tal dos técnicos chegar, nós vamos priorizar a tal competição. Então não contrata, joga só aquela competição. Ou dá oportunidade às jovens revelações. Eu acho muito difícil do Corinthians despencar nesse brasileiro, mas muito difícil. Ele vai oscilar. Mesmo sem elenco. Ele vai oscilar. Perdeu jogadores importantes, eu acho muito difícil porque o sistema defensivo é muito consistente. O padrão de jogo que as equipes brasileiras não sabem furar retranca. Ontem isso ficou provado na Copa do Brasil, que a gente vai falar depois, no segundo bloco. O Palmeiras não conseguiu superar a retranca do Cruzeiro, por exemplo. Não sabe furar, não sabe entrar, tocando, fazendo triangulação com velocidade, não conseguiu. Então não conseguem passar pelo sistema defensivo do Corinthians muito eficiente, que quando se defende às vezes com linha de 5, às vezes com linha de 6. A gente já tem convidado aqui, que ele chegou, daqui a pouco ele vai entrar aqui no segundo bloco, que foi zagueiro, inclusive. Foi zagueiro, hoje está fazendo prova para treinador de futebol. Então ele pode falar bem de sistema defensivo, a gente vai debater isso com ele. Antes só de chamar o intervalo, quero ler algumas participações aqui, da galera que comentou na nossa enquete. Roberto Rogério Rocha: se não perder jogadores importantes, eu duvido muito. E eu acho que se perder, também vai acabar, pelo sistema que tem, vai acabar ganhando o título. Aí, enquete aí pra você, o Corinthians não vai despencar no Brasileirão, sim ou não? Tem mais resposta aqui, Silvio Luiz Pianelli: dificilmente. André Aguiar: a preocupação é o Corinthians perder algum jogo e não como está o rendimento do time. Exatamente. E não perde, o time não perde. Dom Aurelione: acho que a invencibilidade vai perder. Agora cair só se os titulares não jogarem, porque se for com as reservas, aí fica provável. Fato misto do Corinthians não... Luciano Costa: já eu acho que os reservas estão dando conta do recado, que é o meu caso também, acho. Então, essa é a galera que está participando, respondendo a enquete. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente poder ajeitar agora o resto dos participantes. A gente vai fazer um intervalo, esse bloco foi bem curtinho, a gente focou bem na enquete e vai trabalhar a enquete na volta com o convidado, com o último comentarista que chegou aqui, para a gente arredondar o programa para você certinho, e depois a gente vai entrar no assunto Copa do Brasil e fazer uma entrevista com o Glauber, que foi zagueiro do Palmeiras, passou pelo Manchester City e chegou a ser convocado pela seleção brasileira. Combinado? Pausa no Esporte na Rede, já voltamos. Muito bem, Esporte na Rede já de volta com o seu segundo bloco. O primeiro foi bem curtinho, né? A gente falou aqui da enquete, mas se você não participou ainda, participe com a gente. A gente está aqui no canal 15 da NET Guarulhos. Olha, se você andar aqui pelas ruas de Guarulhos agora e olhar para cima, você vai encontrar aqui o símbolo da TV Destaque em alguns outdoors da cidade, viu? Já está lá a nossa propaganda. Então fique aqui com a gente, aproveite e acesse o site também, tvdestaque15.com.br, para poder assistir a programação. Hoje o Esporte na Rede aí para você que não assina, para você que assina. Nos veja pela televisão, que eu acho mais confortável, né? Eu sou romântico, eu gosto de assistir televisão, deitar no meu sofá, colocar meu pé para cima, tomar minha cerveja, todo mundo gosta disso. Então a gente vai nesse segundo bloco, vamos responder a enquete da noite, vou apresentar os comentaristas, nossa enquete vai aparecer para você aí de novo, só pra gente colocar. O Corinthians ainda vai despencar no Brasileirão, despencar entre aspas, porque foi uma palavra usada por Renato Gaúcho. E tem uma galera participando aqui com a gente animal, Carlos Silvio: é impossível manter esse nível por muito tempo, é natural que caia assim. Dride Macedo, claro, não, e ainda manda um monte de risada aqui, deve ser corintiano, é claro. Ivan Fernandes Amarante: vai. Fátima Vigo só deu boa noite. Net Comitri: claro que não. Também adivinha para que time torce. Mário Amâncio: sonho dos alfaces. Que beleza. Deise Souza: não, ela pediu aqui pro marido dela responder. Ela respondeu, nunca. Wagner Moraes disse: nunca. Despencar é coisa de São Paulino. Que é isso, hein? Bel Ratier: torcendo aqui para isso acontecer. Luiz Carlos Peninha: com certeza. Então tem gente que aposta na despencada do Corinthians, tem gente que aposta que o Corinthians vai continuar sólido. Vamos ver o que acha Napoleone Júnior. Deixa eu posicionar você aqui, vai aparecer nossa câmera geral. Então você vai ver o estúdio inteiro agora. A gente tem que fazer umas danças das cadeiras aqui pra gente poder se organizar. Napoleone Júnior está lá na minha ponta direita, onde estava antes Antônio Boaventura. Napoleone Júnior, muito boa noite. Pega aqui o microfone para falar. Boa noite, seja bem-vindo, Napoleone.
Depois de um longo e tenebroso inverno, né, que o senhor não vinha esse É verdade. Boa noite, né? É um prazer imenso estar aqui novamente. E, na minha opinião, eu acho que o Corinthians já, com algumas perdas de alguns jogadores, né? Eu sempre destaquei que o Corinthians tem um excelente time, mas ele não tem um grande elenco, né? E algumas peças que faltaram aí fizeram ele tropeçar contra o Avaí fora, né? E uma partida em casa. Tropeçar porque o Avaí fora, para o time do Corinthians, não seria um adversário tão forte, né? Apesar que o Avaí vem aprontando aí algumas. E em relação o Corinthians voltou a ganhar aí, né, em casa, mas eu acho que ele vai ter agora vai ter duas partidas muito fortes contra o Flamengo e uma fora contra o Bahia, o Bahia e o Sport, né, fora. Então eu acho que realmente o Corinthians vai perder alguns pontos, sim. E agora os outros precisam ganhar também, né? Porque quando teve aí a oportunidade, o Grêmio acabou tropeçando nesse final de semana, jogando contra o São Paulo. Digo tropeçando porque estava na frente, estava com o jogo na mão, deixou o São Paulo crescer no segundo tempo e acabou cedendo empate. Quem pode falar de sistema defensivo é ele, que hoje é nosso convidado especial. Glauber Berti, ex-zagueiro, passou por Palmeiras, Manchester City, salvou o Robinho lá de uma cilada, pelo que a gente leu na reportagem. Histórias do esporte e do futebol para serem contadas nesta resenha do Glauber hoje. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Boa noite, Glauber, seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Se tratando de Corinthians, eu acho que, a minha opinião aqui é um grupo muito bem montado, uma disciplina tática imensa no setor defensivo principalmente. Acho que ele conseguiu o que ele de início tinha pensado, que era consertar a defesa do Corinthians, e eu acho que não despenca. Eu acho que é um time muito bem montado, vai perder algumas peças, vai ter alguns tropeços, mas não vai despencar no campeonato como esperado por muitos. Eu acho que é um desejado, time ou desejado, exatamente. Mas eu acho que é um time que vai manter um padrão de jogo, vai sair uma peça, a peça que entrar vai estar bem encaixada e vai ser difícil, vai perder pontos, mas irá acontecer alguns tropeços, irá perder pontos, mas eu acredito que não vai despencar no campeonato, não. Vou aproveitar aqui para corrigir uma informação. Eu tinha falado no primeiro bloco que ele estava fazendo curso para treinador, é para gestor de futebol. Então, além de saber analisar sistema defensivo, que agora a gente vai perguntar para ele dar uma pressionada aqui no Glauber, para saber se ele entregava também ou não no campo, Glauber está fazendo curso para gestor, então vai ser dirigente, a gente espera aí que tenha sucesso. Glauber, você foi zagueiro do Palmeiras em 2003, é isso? Quando o Palmeiras jogou o primeiro ano na Série B, pela primeira vez na Série B, é isso? Exatamente, eu fui zagueiro do Palmeiras em 2003, 2004 e 2005. Certo, então o Palmeiras caiu em 2002 pela primeira vez, não tinha caído até então, e em 2003 o Glauber estava na zaga pegando essa bucha. Hoje a gente pode fazer um comparativo, porque ontem o time foi eliminado da Copa do Brasil, que também vai ser o assunto desse bloco. Qual é o tamanho da pressão que se vive dentro do Palmeiras? O Palmeiras é um clube muito grande, é um clube dos maiores do Brasil. Então, a pressão vai existir sempre no Palmeiras. A pressão sempre vai existir. O que a gente conversa muito sobre pressão é a forma como você lidar com ela. Você tem que levar aquilo para um lado positivo. Os jogadores, os dirigentes, a comissão técnica, eles têm que estar cientes que eles estão defendendo o Palmeiras. O Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil e qualquer outra pessoa que entrar no lugar deles irá ter essa mesma responsabilidade. A forma que eles têm que gerir essa pressão tem que ser pelo lado positivo. O lado deles estar sabendo que estão defendendo um grande clube, sabendo que eles estão recebendo alto para isso. Então, eu creio que a pressão no Palmeiras sempre vai existir, mas tem que ser administrada de uma forma totalmente positiva. Senhores, querem perguntar para o Glauber? Por favor. Fiquem à vontade. Vai lá, Diegão. Você que gosta de conversar com o zagueiro aqui. Glauber, você direto que eu quero polêmica. O Mina falhou no gol sofrido ontem contra o Cruzeiro? No meu ponto de vista, sim. Falhou porque... Eu treinei a minha vida inteira fazendo isso. E quando a bola está indo para o lateral, eu não gosto que o zagueiro fique olhando para a bola. Eu acho que primeiro a gente tem que buscar o posicionamento do atacante, diminuir o espaço do atacante para depois atacar essa bola. Então eu acho que no momento que a bola foi dirigida para a lateral, eu acompanhei até da câmera de trás, deu para ter um ângulo melhor.
ele vai olhando para a bola, vai se dirigindo, saindo para a lateral, e a hora que ele tenta se posicionar, buscando a trave, o atacante está longe. Então eu acho que ele falhou sim. E, bom, minha opinião pessoal, é claro que existem controvérsias, mas no meu ponto de vista, sim. O legal de falar, Diego, para quem acompanha agora o Esporte na Rede, né, é que quem às vezes gosta muito de futebol e é torcedor, acha que futebol é um negócio simples, né? Porque quando você vai jogar sua pelada, não tem posição, você brinca, tem lançamento e tal, parará. E você acha que no campo os jogadores correm de qualquer jeito, o cara tem que correr lá, o cara tá correndo errado. Você vê como o Glauber colocou aqui, tem todo um posicionamento, um treino tático, você tem que se dirigir para buscar o atacante, depois você olha para a bola. Então o futebol não é uma coisa simples, ela é uma coisa complexa. E muita gente acha que o jogo se resolve no detalhe, e se resolve mesmo, mas que o cara não tá ligado, ou tá desligado. Futebol é uma coisa interessante pra gente debater, principalmente a parte tática, né, Diego? Eu gosto da parte tática. Com certeza, a gente vê o diferencial também. A gente tem que também destacar, acho que o mérito do lateral, né? Um lateral descer pra área e fazer um gol de cabeça, verdade. Uma cabeçada digna de centroavante. Aliás, muito atacante. Primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro neste ano. Exatamente, predestinado, né? Uma senhora cabeçada. Isso é tão importante, questão de treinar fundamento, né? Porque a gente nunca sabe o momento em que vai ser necessário o Glauber. Que agora por um lado, não interromper, mas por um lado foi um fator que o Mano Menezes teve com ele na manga, né? Que é o fator surpresa. Quem imaginaria que o Diogo Barbosa iria se dirigir à área para iria cabecear gol, certo, né? Às vezes por uma jogada pelo chão, né? Uma jogada para chegar pela linha de fundo, tudo bem. Foi uma Tanto grande que desde diferencial. o começo do jogo, ele flutuava entre a posição dele e o meio-campo. Horas ele trocava esse tipo de posição. E o Palmeiras não se atentou a esse detalhe. E numa tocada final ele acabou decidindo a classificação. E aos 39 do segundo tempo meteram na rede. Concordo com vocês. Quando eu citei atacante, e o Mina não se aproximou do atacante, é de quem estava na posição no momento. Quem estava atacando. É claro que foi um lateral, às vezes o lateral, como você citou bem, ele aparece como surpresa na área, às vezes torna um pouco mais essa dificuldade para o zagueiro tá procurando, e de repente, a hora que ele vê o lateral já se torna um fator de surpresa na área. Mas quando eu citei o atacante, eu quis dizer quem estava posicionado para fazer o gol. Mas você tem a certeza que isso é treinado à exaustão nos clubes, e às vezes ali você distrai e aí já era. Fala, Napoleone, manda pergunta aí pro Glauber. Não, eu queria que o Glauber, até porque fizemos conversando bastante, né? Tem que guardar um pouco pro programa, né, Napoleone? Não, a carreira dele foi extensa, né? Eu gostaria que ele falasse um pouco da carreira dele, né? Palmeiras, depois saiu, os clubes que realmente você passou. E aproveitando essa pergunta, onde você... depois eu gostaria que você completasse para mim, qual foi o melhor treinador que você teve nesse período todo aí? Então, eu cheguei no Palmeiras no ano de 2001, nos juniores do Palmeiras, vindo de Mirassol. E joguei 2 anos no Júnior. Que ainda era Júnior, né? Não tinha ainda a nomenclatura de sub-20, né? Exato. Os juniores do Palmeiras na época se formam juniores muito forte. Vilcinho, né? Elias, né? Elias. Bom, na verdade tinha o Diego Cavalieri, Diego Souza, Wagner Love, Edmilson, Alceu, uma série de jogadores que vieram jogar no profissional, Thiago Gomes, uma série de jogadores que vieram jogar no profissional depois. O time vice-campeão da Copa São Paulo, né? Campeão paulista, campeão da Taça BH no mesmo ano e vice-campeão da Taça São Paulo. E na Taça São Paulo eu e o Diego Cavalieri estávamos na seleção, ele na Sub-23 ou na Sub-20. Não participamos da Taça São Paulo, mas fomos vice-campeões. Tínhamos um elenco fortíssimo no Sub-20. Tanto que foi a base praticamente a base da Série B depois da derrota pro Vitória, né? Depois da derrota pro Vitória, exatamente. Aí a garotada do Sub-20 subiu e teve violenta e subiram. Tive 3 anos no Palmeiras, 2003, campeão brasileiro Série B, 2004, 2005. 2005 tive a honra de disputar pela seleção brasileira, convocado no último jogo do Romário. E acabando o meu contrato no Palmeiras, não tive uma renovação, fui para a Alemanha, Nuremberg. Fiquei 3 anos no Nuremberg também. Fui campeão da Copa Pokal, campeão da Copa da Alemanha. E me transferi para o Manchester City. 1 ano no Manchester City, não tive muitas oportunidades de jogar no Manchester City, até porque estava se formando foi o primeiro ano do Sheik, trazendo muitos reforços, jogadores de seleção mundiais. Saí do Manchester City, vim para o São Caetano, disputei um Campeonato Paulista e retornei para a Europa para o Rapid de Bucareste.
mais 3 anos no Rapid Bucareste, disputando Copa UEFA, etc. E meu último clube foi o Columbus Crew dos Estados Unidos. Joguei 1 ano no Columbus Crew. Tive uma lesão ali no Columbus Crew e ali decidi por encerrar minha carreira. Qual outra pergunta que você fez? Lesão de que você teve, Glauber? LCA, ligamento cruzado anterior. O melhor treinador que você teve? O melhor treinador é uma pergunta um pouco complexa. Vamos dizer assim, então para me dizer, eu aprendi muito. Na minha chegada na Alemanha, eu tive um treinador que chamava Hans Meyer, um alemão muito complexo, que fazia toda vez que você entrava em campo, mesmo eu não compreendendo muito bem o idioma nos primeiros meses, tinha uma pessoa que me ajudava com a linguagem, ele me fazia entender tudo que eu tinha que fazer em campo, era impressionante. Com poucas palavras que eu conseguia compreender ali, mas no treinamento, a forma de treinar. Eu tive um treinador que eu cito como exemplo hoje em dia, que é o filho do Luchescu. O Luchescu que foi treinador do time da Ucrânia, como chama? Que tem bastante coisa do Dinamo. Isso. Não. Que o Wilson jogou no time. Metalist. Não, Metalist outro não é. clube. A gente precisa. Então, o filho do Luchescu foi meu treinador Shakhtar. no Shakhtar Donetsk. Isso. O Luchescu foi treinador de todos, tanto que leva todos os brasileiros para lá, etc. E o filho dele foi meu treinador na Romênia, um cara exemplar, um baita profissional, seguiu muito a linha do pai, mas é um cara taticamente, um treinador taticamente que eu aprendi muito, evolui muito na minha carreira. E eu acho que para mim foi um dos maiores treinadores que eu tive. Eu vou liberar aí para o Boaventura perguntar, Glauber, mas antes, só para não perder esse gancho, porque o Napoleone pediu para você falar um pouco da carreira, eu acho importante mesmo. Essa questão que você colocou, eu não falava bem o idioma, depois você aprendeu alemão, evidentemente, Correto. Aprendeu inglês, hoje deve ser fluente, e agora vai fazer um curso para gestão. Isso. Qual a importância, seja para o jogador de futebol que sai do Brasil hoje, seja para um treinador que às vezes tem portas fechadas fora do país, os brasileiros, até mesmo no mercado sul-americano, às vezes, esse estudo de idioma, esse estudo do que acontece mesmo em campo, e o que você disse, você não entendia o idioma, mas o técnico conseguia se fazer entender. Então, de repente, um curso de gestão de pessoas para treinador, porque hoje se gerem muitas pessoas, se gerem muitos elencos, né? Qual a importância do estudo na vida de um atleta, na vida de um técnico de futebol? Fundamental. Eu acho que tem que andar lado a lado. É claro que existe, com o viver do futebol você aprende muito, você aprende a lidar com várias situações, mas o estudo para os jogadores é fundamental, durante a carreira, para ele se aprimorar, tanto para falar um idioma diferente, tanto para a comunicação. Eu vivi 9 anos da minha vida em outros países. Então, se eu não tivesse aprendido a língua, se eu não tivesse me dedicado a ter uma comunicação com os jogadores, com a comissão técnica, com a vida em si, né, do lado de fora do futebol, eu acho que a pessoa cresce muito, né, se desenvolve muito. No futebol, eu acho fundamental, tanto os ex-jogadores que querem trabalhar no futebol, irem estudar, irem fazer curso, se aprimorarem. Eu tenho um exemplo comigo, que é o Tinga, que inclusive está fazendo um curso de gestão lá também, que ele parou de jogar, teve uma proposta do Internacional para ser a carreira que ele faz, a função que ele faz no Cruzeiro hoje, ser gerente de futebol. Ele falou, não posso, não estou capacitado para isso ainda. Eu tenho que primeiro me preparar para depois assumir um cargo dessa importância. Porque o futebol é diferente de você gerir algum negócio. Enquanto você está jogando, é claro que você presta atenção em tudo, mas você está ali voltado para uma determinada função. A função de gestor, a função de administrador, de gerir pessoas, como você propriamente colocou, é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser aprimorada. Vocês fazem faculdade para ser jornalistas. O jogador de futebol não tem que pensar que parou de jogar futebol, tem que assumir algum cargo no futebol. Porque é muito difícil. Você tem que ter um preparo, tem que ter uma certa dedicação para você conseguir falar com mais propriedade, para você conseguir se impor em cima daquilo que você quer defender. Então eu acho que é fundamental, tanto para os treinadores hoje em dia estudarem as táticas, aprender novos cursos, com diferentes táticas, diferentes formas de sistema de jogo,
como propriamente para o jogador de futebol que acabou de jogar e quer seguir a profissão no futebol. E assim, via de regra, o atleta de alto rendimento, quando ele termina a carreira, você tem uma condição financeira que lhe permite ficar 1 ano, ou 2, ou 3 estudando, justamente para depois poder assumir uma função com qualidade e não fazer bobagem. Fala, Boaventura, manda lá. Uma pergunta do túnel do tempo. Palmeiras, quando retornou à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, gerou algumas expectativas, até um tanto quanto negativas. Até onde esse time pode ir? O Palmeiras subiu com uma equipe jovem, será que vai manter o mesmo nível? E o Palmeiras chegou a surpreender, o campeonato, se não me engano, em 2004, né? Isso. E que chegou na reta final dependendo somente dele para ser campeão. E pela primeira vez na história do futebol brasileiro, seria um time campeão da elite que vinha da Série B do Brasileiro. Perfeito. E o Palmeiras tinha 2 jogos chaves no Parque Antártico, contra o Guarani e contra o Flamengo. Se vencesse os 2 jogos, jogaria por um empate na última rodada para levantar o título. O que aconteceu com o Palmeiras? Perdeu aqueles 2 jogos, sentiu a pressão? O que houve ali naquele momento? Não, eu acho que não sentiu pressão não, mas eu acho que... E aquele ano nós classificamos para a Libertadores. Fomos campeões em 2003, em 2004 classificamos para a Libertadores. Eu acho que a gente chegou no máximo que a gente podia render, na verdade. Porque éramos jovens, tínhamos qualidade. O Magrão, inclusive, acho que fez um gol contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1. Correta. Isso, exatamente. E classificamos na última rodada no Parque Antártica, na época ainda, contra o Fluminense. Me lembro que o Correia fez um gol ainda, o gol do Correia. Nos minutos finais. Nos minutos finais, exatamente. E ali conseguimos a classificação para a Libertadores. Mas eu acho que por mais que éramos capacitados e jovens, nós conseguimos dar o máximo que poderíamos dentro de uma realidade que era do Palmeiras no momento, que não teve grandes investimentos, mas que se formou se manteve uma base, um elenco consistente e conseguimos alcançar um objetivo, que você vindo da Série B, é difícil ser, no ano seguinte, com a mesma base, ser campeão. Como eu acredito que deva ter tido algum impacto a saída do Wagner Love, né, que foi no meio do campeonato, era verdade, o artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela época. Isso influenciou, talvez se o Palmeiras tivesse mantido ele, o Palmeiras poderia ter levantado o título brasileiro? É difícil você imaginar uma coisa. Eu creio que com o Wagner Love teríamos mais capacidade para isso. Porque realmente ele estava numa fase extraordinária. Mas eu acho que o objetivo foi alcançado de 2004, que era a Libertadores. Só perguntar uma coisa que você disse há pouco, quando você trabalhou com o Hans, que ele conseguia passar para você instruções com poucas palavras. Os treinadores na Europa, eles lidam com jogadores de 10 nacionalidades, 15 nacionalidades. Logicamente, por mais que estude, é muito difícil se comunicar com todo mundo com qualidade. E eu falo por mim, assim, que sou jornalista, a gente tende a ser muito verbalizado. A gente confunde muito falar muito com falar bem. Perfeito. Queria que você dissesse qual a importância do treinador saber falar a linguagem do goleiro, falar do boleiro, falando pouco, mas sendo bem objetivo nas instruções. Você citou perfeitamente essa colocação sua. Realmente, eles têm E isso também pode ser aprendido com... Por que não um treinador brasileiro aprender como ele gere essas pessoas, como ele gere esses jogadores? Por que não a gente se disponibilizar de ir lá e tentar assimilar o que eles fazem para lidar com essa dificuldade? Porque você não tem que ficar falando muito, você tem que falar o necessário para ele entender aquilo, aquela informação que ele quer passar. Então, eu acho que eles têm um diferencial realmente na questão de gerir pessoas, de fazer... Eles administram melhor essa situação da forma de fazer ele se sentir confiante. Também a confiança no futebol, a gente sabe que o jogador de futebol precisa estar confiante para jogar futebol. Então, por isso que eu creio que indo batendo de frente com o que eu estou falando, o Renato Gaúcho ele gere um vestiário perfeitamente. Você vê que o pessoal, os jogadores falam a língua do jogador. Os jogadores falam a língua do treinador no momento de defender ele dentro de campo. Dele dar liberdade para o pessoal se sentir confiante para jogar. O Renato não é adepto de estudar, como a gente já viu ele falando a respeito disso. O Renato Gaúcho, no início do ano, quando estavam os técnicos fazendo treinamento, ele estava jogando futebol ali na praia, dando risada e foi campeão da Copa do Brasil. Correto, então, e o futebol existe muito disso. Mas convém a gente falar... Ele faz uma bela campanha com o Grêmio nessa temporada. E convém a gente falar, só para dar a informação completa, que ele faz isso, mas ele é um personagem, né? A gente sabe que ele estuda também para fazer o que ele faz, né? Ele não é só o boleirão, senão ele não estaria com o Grêmio onde ele está. Mas ele é Conclui aí, Glauber, por favor. Então, só para terminar esse raciocínio, o Renato, por mais que ele não estude, ele
é um baita gestor de pessoas. Ele tem isso, e ele foi aprendendo com o tempo também. Tanto que no início, como treinador, hoje em dia ele já tem uma outra bagagem de como lidar com um atleta melhor. Por mais que ele não estude, ele é um gestor de pessoas, muito bom. Essa colocação que você falou, eu acho que temos que também um pouco, os treinadores, tentar pegar um pouco disso na Europa, porque eles conseguem se comunicar com poucas palavras e fazer os jogadores entenderem melhor. E hoje eu acho que, até quando a gente conversava ali um pouquinho também nos bastidores, a gente citava um nome, né, que no Brasil hoje se faz muito bem isso, né, que é o Tite. Eu acho que o Tite hoje é um dos maiores gestores de pessoa. As pessoas, olha na cara, né? Perfeitamente, um dos maiores gestores de pessoa e estudioso do futebol, inclusive, também. Acho que ele é um destaque. Outro nome que também, faz mas ele precisa resgatar isso que tinha. Eu acredito que nesse momento, acho que a água bateu no joelho, o Vanderlei Luxemburgo. Isso. Porque o vestiário do Palmeiras 93, 94 não era para qualquer um. E o couro comia. Mas é aquilo que a gente Só que dentro de aquilo campo, que a gente já falou, né? Brigava-se, mas venciam as partidas. E acredito que mesmo na época do Glauber deve existir isso. Acho que isso sempre existiu no futebol. Mas o ego de vaidades era muito grande. Você tinha um Evaí, você tinha um Edmundo, você tinha um Edilson. Você tinha várias peças querendo ser protagonistas. Até mais do que o próprio técnico. Antônio Carlos e o Edmundo brigaram no vestiário. Exatamente. Enfim, e aí dentro de campo vezes não se percebia isso. Até Porque eles O Evair e o Edmundo ficaram né? mais de 10 partidas sem tocar a bola um pro outro e mesmo assim ganharam os jogos. Depois E eram campeonatos, né? Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Eu vou querer que o Glauber fale de tática, inclusive, para a gente diferenciar um pouco a tática europeia da brasileira, mas a gente vai fazer um suspense porque a gente vai fazer intervalo. Mas só para, acho que arredondar esse assunto da comunicação é tão importante. Certa vez eu conversei com um ex-jogador, e eu, claro, não vou falar o nome aqui para não comprometer, e nem o time de que ele era, mas que a gente pergunta, geralmente, viu, Glauber, a gente perguntou para muita gente aqui no Esporte na Rede, qual o melhor treinador que você trabalhou, que foi a pergunta que o Napoleone fez. E assim, 90%, 95% dos caras que a gente entrevistou, que passaram por aqui, falaram Vanderlei Luxemburgo. O cara explicava pra gente ali na lousa, sabia onde a gente ia tomar o gol, onde ia entrar na defesa, onde é que a gente ia fazer gol nos caras. Vanderlei Luxemburgo. E aí eu perguntei pra essa pessoa, e o pior? Quem foi? Porque ninguém pergunta o pior. No ar é sacanagem, né? Mas fora, eu perguntei, e o pior? Aí ele falou assim, cara, era o Carlos Alberto Silva. Ele não conseguia passar nada pra gente, nada, absolutamente nada. Ele podia até saber, mas ele não passava nada. O que a gente fazia? A gente assistia a preleção dele, depois que acabava, a gente se reunia e falava, a gente não vai jogar assim não, a gente vai jogar assado, desse outro jeito. E acontecia isso no campo e ele sequer percebia que o time tinha mudado de jeito de jogar. Aí é demais. Depois dessa resenha eu vou chamar o intervalo. Na volta a gente vai analisar a Copa do Brasil e falar mais com o Glauber. Até já. Maravilha, Esporte na Rede já de volta com seu último bloco. Pô, fazer uma entrevista tão legal dessa, o programa passa tão rápido. Então aproveite, se você não participou ainda, participa aqui com a gente, manda sua pergunta. Pode comentar, tanto na fanpage do programa, eu coloquei também na minha própria rede social aqui o canal para você poder comentar. Eu compartilhei a enquete. Compartilhe, mostra a enquete pra gente aí, se for possível, ó, só pra gente repetir pra você. Corinthians ainda vai despencar nesse Campeonato Brasileiro, despencar entre aspas, porque foi a declaração do Renato Gaúcho. E aí o Sandro Valenciano disse a chance desse fato ocorrer é 0%. Combina lá com o Glauber. Ó. Luciano e Bruno, beijão pra você. Semana que vem ela tá aqui. Não despenca não, acredito na permanência do Timão. Beijo a todos. Então participe aqui, aproveite na nossa enquete. A gente está entrevistando hoje o Glauber, que foi ex-jogador de futebol, zagueiro. É altão aqui, se tirar foto com a gente, eu vou sair pequenininho lá dele, mas depois a gente vai tirar uma para colocar nas nossas redes sociais para registrar a passagem dele por aqui, né? Glauber, daqui a pouco, análise da Copa do Brasil. Glauber, você passou pela Europa, Alemanha, que hoje é uma potência mundial com a sua seleção, e Inglaterra, que está tentando ser, mas que tem talvez a liga de futebol mais bem organizada do planeta. Quando aconteceu o 7-1 aqui em 2014, muita gente falou, o Brasil está muito atrasado taticamente, está anos-luz da Europa. Na época que você passou por lá, dava para perceber essa diferença tática? Tem essa diferença tática abissal mesmo entre Brasil e Europa? Como é que você vê essa questão? Eu acho que sim, a obediência tática sim. Eu costumo comparar um pouco não agora... Não só obediência, mas estou dizendo na criação de sistemas, por exemplo. O Chelsea inventou essa de defender com linha de 5, o Corinthians adaptou, defende com linha de 5, às vezes com linha de 6, e tem dado muito certo. Mas essa, digamos, criatividade do técnico para inventar esquemas novos e fazer a engrenagem funcionar de um jeito diferente. Eu ainda acho que o Brasil sempre foi muito bem capacitado de treinadores.
Mas eu acho que sim, não é só, era um pouco cultural até do jogador brasileiro não guardar tanta tática, ser tão... o jogador sempre foi muito criativo, sempre tentou sair um pouco daquele básico e fazer algo a mais. Mas eu acho que realmente existe uma diferença tática de base, de aprimoramento, que já é cultural do país, eles já trabalham isso há muito tempo, de cada um fazer aquela função bem feita. Então, a hora que eu comecei a citar, eu ia citar o Corinthians como exemplo, que pode ser um aprimoramento do que está acontecendo no Corinthians para o futebol brasileiro. Porque você vê o Corinthians muito bem posicionado taticamente. A defesa, quando está defendendo, sempre atrás da linha da bola, os quatro sempre atrás da linha da bola, chegando o quinto. E eu acho que o Corinthians já é um passo nessa aprimoração, tudo que está acontecendo, a forma como o Corinthians joga taticamente. Realmente eu creio que eles estão um passo culturalmente um pouco mais avançado na postura tática. Então é diferente mesmo. É um pouco diferente. E aí a gente vê, eu estava no 7-1, então eu estava como torcedor nesse Tava dia. No Mineirão? Estava no Mineirão. É frio, hein? Pé frio. Que é isso? É frio. Eu acompanhei. Eu Pode falar. estava embarcando dentro do ônibus que leva ao avião. Eu virei para um amigo, o Luciano Luiz, um colega nosso, e virei e falei, eu não vou mais. Virei, fui embora para casa. Ele me chamou de louco, achando que o avião ia cair, e eu tinha previsto, acho que esse desastre 7 anos. O desastre era no campo, Tá louco, hein? Glauber, pé frio aquele dia que chamou. Vamos falar de Copa do Brasil. Você quer perguntar? Não, só uma dúvida. Aí, no seu entender, essa discrepância grande entre os profissionais que atuam na Europa e no futebol brasileiro, em função de um certo comodismo que se atentou ao futebol brasileiro, em função da qualidade do jogador brasileiro, em criar alternativas dentro de campo e resolver situações adversas? Eu creio que sim. Eu acho que... E até pelas conquistas, né? Porque quando você vem conquistando, dá a impressão que está tudo ótimo, né? Quando o Brasil é campeão mundial, quando o Brasil... A impressão que dá Parece que não tem erro, né? Parece que não tem erro, que a gente tem que seguir aquele mesmo sistema mesmo. Mas não é, eu acho que isso deveria andar junto com o estudo, com a intendência tática. Não é um pouco de arrogância dos dirigentes brasileiros quando me viram presidente da CBF, um gestor da CBF, e fala a gente não tem nada que aprender com os caras lá fora? Eu creio. Isso não é uma arrogância? Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que a gente tem não só porque a gente é campeão, a gente tem que ser o molde. Quando a gente é campeão, a gente tem que buscar novos conhecimentos para se manter ali. Para se manter ali. Queria só uma colocação que em cima do que vocês colocaram, eu acho uma pergunta, né, que eu queria fazer, porque na minha opinião isso tem muito a ver. Na Europa, um treinador tem vida longa. Aqui Depende. Não, na grande maioria. Na grande maioria, sim. Vida muito longa. Pelo menos eu digo seleção. assim, a gente falando em tática, em mudar sistemas, tudo. Eu acho que o treinador brasileiro não tem esse tempo de chegar num clube e tentar impor um novo sistema, diferentemente do Corinthians, porque, na minha opinião, o Carille fez o que o Tite já fazia, ele conseguiu voltar o sistema do Tite, que era um sistema sempre forte, e sempre foi dessa maneira, coisa que o Oswaldo e o Cristóvão não fizeram. E ele foi aprimorado também com os conhecimentos que o Carille adquiriu com o Mano Menezes, que muitos criticam, mas ele é um baita técnico, muito inteligente. E passou também, ele começou toda essa estrutura e o Tite aperfeiçoou. Eu concordo, né? Mas eu digo assim, um treinador hoje que chegue, por exemplo, que chega num São Paulo, que chega num Palmeiras, e que estamos dizendo que, né, com alguns problemas de sistema defensivo, tudo, e N clubes. O cara vai fazer uma mudança dessa, igual o Corinthians, isso leva um tempo. O cara vai perder já vai pensou perder tudo, vai perder o sistema do Fernando Diniz? O cara já foi demitido, exatamente. O Fernando Diniz, aliás, sistema todo tático, mundo fala, muito gostoso todo de mundo se ver jogar, como mas exemplo, ninguém quer dar oportunidade. Jamais ele conseguiria ter oportunidade no time grande, porque ele não vai conseguir durar 3, 4 anos. E isso entra dentro do que a gente estava conversando sobre planejamento, né? Eu creio que essa mudança de técnico pode ser por falhas de planejamento. Então eu acho que de início, já no planejamento, já tem que ser, a gente não vai trocar o técnico, vamos seguir esse sistema, as peças serão essas, as peças corretas. Então eu acho que dentro do que a gente debatia aqui no intervalo, que
que o erro pode estar no planejamento. E nessa linha, Glauber, é legal para você falar disso, para a gente chamar a Copa do Brasil rapidinho, porque a gente está no final do programa já, mas dentro disso aí que você falou é importante, o que é melhor? É melhor o time ele ter um sistema tático definido, independente do técnico, como a gente vê em muitos da Europa, por exemplo, a categoria de base já joga do jeito que joga o time principal, e não importa quem seja o treinador do time principal, vai seguir mais ou menos aquele sistema tático, como é o que o Atlético Paranaense diz querer fazer. A gente não sabe se é o que está fazendo, mas é o que eles dizem querer fazer. Aqui a gente não quer um técnico que venha e mude tudo, a gente quer um técnico que siga o nosso sistema tático, certo? Ou é melhor que o técnico venha mesmo, domine, tome conta e ele defina o que vai ser feito lá? Então, se isso é um programa, isso é longo prazo, né? E no Brasil a gente sabe que qual a dificuldade de trabalhar a longo prazo dentro dos clubes. Eu acho interessantíssimo o que o Barcelona faz, mas eu creio que o treinador tem que trabalhar com as peças que ele tem. Se de repente aquele sistema tático, a minha peça, a peça que eu tenho em mãos, não corresponde com aquele sistema, então eu tenho que mudar e me aprimorar com os jogadores que eu tenho, o sistema que seria melhor para o meu time jogar. Essa é a minha opinião. Então é melhor que o treinador dê a cara ali. Dê a cara, então. Adaptando ao elenco que ele tem. De acordo com as peças que ele tem, ele monta o time dele. Beleza. Agora esse sistema é muito interessante, mas é a longo prazo. Beleza, pra gente não passar sem essa, Copa do Brasil, vamos colocar aqui. O Napoleão estava me enrolando, querendo fazer pergunta pro Glauber, achando que ele não ia analisar a Copa do Brasil hoje, mas vai sim, ó lá. Ontem a gente teve Botafogo 3, Atlético Mineiro 0, Botafogo classificado, Santos 4, Flamengo 2, quase, hein, Zé Ricardo? O Flamengo classificou, vamos ter Botafogo e Flamengo numa das semifinais. Hoje vão jogar na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Grêmio às 15:10, mas o primeiro jogo foi 4-0, muito difícil que se reverta. E ontem Cruzeiro 1, Palmeiras 1, Palmeiras eliminado, Cruzeiro passando a próxima fase, provavelmente Cruzeiro e Grêmio na outra semifinal. Antes de passar para vocês analisarem, eu sempre marquei uma posição e eu acho que no jogo de ontem tá bem, nos jogos de ontem está bem determinado. Tanto o resultado da volta, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, como Santos 4, Flamengo 2, que eu acho, opinião minha, acho essa regra do gol fora de casa uma regra estapafúrdia, na minha opinião, estapafúrdia. Ganhou pelo mesmo saldo, pênalti, prorrogação, se vira. A regra do gol fora eu acho assim de uma crueldade no futebol muito grande, porque se os dois times ou empataram ou perderam ali mesmo pela diferença de gols, isso mostra um equilíbrio entre as equipes, seja dentro de casa, seja fora. Então eu acho essa regra do gol fora completamente estapafúrdia. Senhores, a Copa do Brasil está servida. Quem quer começar? Vamos lá, pra gente encerrar. Só posso dizer que entendo que para coroar o trabalho que vem fazendo, não só neste ano, mas é um trabalho de resgate desse clube grandioso do futebol brasileiro, o Botafogo, que joga muito certinho. Nós enaltecemos muito o Corinthians, mas o Botafogo tem um sistema de jogo muito bem definido e eu entendo que é o grande favorito para levar essa Copa do Brasil. A Libertadores vai caminhar um pouquinho mais porque pela frente ainda tem um Grêmio. O Grêmio está incumbido de fazer boas campanhas nas competições que ele está disputando. Então eu acredito que na Libertadores vai ser um pouco mais difícil a caminhada do Botafogo. Mas a Copa do Brasil eu entendo que é o grande favorito. E acredito que leva. E outro detalhe, só eu disse que o Botafogo iria passar. Seria interessante até para coroar o trabalho que o Jair Ventura vem desenvolvendo, né? Que para mim desde o ano passado ele vem resgatando o Botafogo. Perfeito, que para mim é o melhor treinador no momento do Campeonato Brasileiro. Napoleão, para você poder dormir à noite bem, qual o tamanho da pressão que fica agora no Palmeiras depois dessa eliminação? Gigante, né? Ontem teve bate-boca de um conselheiro. Que era opositor, né? Antes das eleições. Péssima postura, me desculpa. Eu acho que um assunto desse tem que ser tratado internamente, mas infelizmente esse tipo de pessoas tem tudo que é clube, né? Eu inclusive agredindo o jogador, eles que viajam de graça, né? Essas pessoas que costumam viajar de graça só sabem usufruir do clube e na hora de aceitar, de coisar um resultado, obviamente qualquer palmeirense estaria chateado e como vai ficar se não ganhar nenhum título esse ano, porque foi criada uma expectativa muito grande, mas acho que foi errado lá atrás, no próprio planejamento, então não tem muito o que se cobrar, não tem muito que... eu acho que o Cuca começou realmente a dar a cara no time dele, a cara no time do Palmeiras, e eu acredito só que um pouco tardio, mas concordo com você quando você diz do gol fora. Eu também acho um absurdo. Eu acho que a regra está pra fora. É a mesma coisa daquele torneio início ganhar no escanteio, né?
ou na falta, cartões amarelos. Você veja como a regra estapafúrdia. A Copa Libertadores da América também adotou, já faz bastante tempo, essa regra do gol fora, né, nas partidas de oitava, quartas e semi. E na final não tem. Se a regra é tão bacana, por que na final não tem? Porque a regra é ridícula, é estapafúrdia. E o ano que vem, a Libertadores, só não cortando, vai ser em jogo único. E pode ser em São Paulo. Outra coisa estapafúrdia pra gente debater aqui. Para receber o jogo. E não temos clubes dos Estados Unidos na competição, e uma cidade norte-americana também está entre as cidades que podem sediar a primeira final única da Copa Libertadores. Bom, da Conmebol eu não poderia esperar nada diferente do que essas coisas ridículas. Pra gente fechar na... Enfim, eu acho isso daí. Agora, eu também gostaria de dar esse destaque, até porque também é outra coisa que a gente conversava, o trabalho do Jair Ventura. O trabalho do Jair Ventura realmente é um diferencial. Realmente a gente está falando muito do Corinthians, mas esquece de falar do Botafogo. Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, realmente tem feito um trabalho fantástico. Acho que assim como o Carille, não é mais nenhuma aposta. Os dois já são uma realidade do futebol brasileiro. Diegão, infelizmente sobrou só um minutinho para você. Eu quero que você fale de Flamengo e Santos. A dificuldade que o Flamengo teve na partida de ontem, correu o risco de perder. E, muito brevemente, mas a gente tem que pontuar isso aqui porque foi assunto no dia de hoje, o Santos enviou um ofício, né, se eu não me engano, a CBF, pedindo a anulação da partida. E olha só, tem umas coisas legais aqui que eu até concordo. Tá assim, ó. Não obstante, lá no final do documento, né, solicitamos a Vossa Senhoria que tome as providências no sentido de anular a partida, proibir que repórteres permaneçam na lateral do campo e se comuniquem com a equipe de arbitragem durante as partidas. E aí a gente está falando do colega Eric Faria, da TV Globo, que colocaram, foi ele que avisou, porque ele é torcedor do Flamengo. Punir adequadamente a equipe de arbitragem que atuou na referida partida e descredenciar, literalmente, está aqui, o senhor Eric Faria como repórter de campo. Diegão, essa polêmica aí só pra você matar, Santos e Flamengo. Deixa eu só matar então em relação ao anterior, bem rapidinho. Eu acho que torna os jogos muito mais interessantes essa questão do gol em casa e gol fora. Eu acho que até permite algumas táticas assim, alguns jogos muito legais, que o adversário sai ganhando fora de casa e na volta acaba ficando uma coisa muito louca, como a gente viu no Paris Saint-Germain e Barcelona. Na Liga dos Campeões é assim. Eu acho péssimo. Eu acho que o Palmeiras foi eliminado justamente no primeiro jogo. Eu acho que foi tomar 3 gols em casa. Você sabendo que o regulamento é assim, é praticamente um suicídio. É muito difícil você reverter uma vantagem fora de casa no jogo de volta. De cabeça que eu não lembro nenhuma situação. Eu acho isso uma besteira em relação do Flamengo e Santos. Já tivemos uma série de interferências. As interferências acontecem. Qualquer um que tem um celular ali, um gandula, enfim. Qualquer um pode fazer isso. E eu quero ver provar que o repórter fez isso. Eu acho que é um tipo de coisa antiética. Acho que uma coisa... Se ele fez... uma coisa antiética, mas eu acho uma baita choradeira isso aí, não tem cabimento tomar proporções maiores. E o jogo em si, o Flamengo correndo o risco que correu? Pois é, eu acho que eu queria destacar o Muralha, né? Como que uma muralha desabou? O Zé Ricardo disse que ele não foi mal, não, hein? Minha nossa senhora. Fui eu que fui mal, então. Pois é, enquanto o Jair Ventura tá mandando bem, o Zé Ricardo tá mandando mal. Eu acho que o Flamengo tá numa situação bem complicada. Não tá apresentando estabilidade. Igual o Palmeiras, o Flamengo também não tá conseguindo achar uma estabilidade. Por isso que vai ter dificuldade para chegar no Corinthians, não vai conseguir. Deixa eu colocar a frase da noite aí para poder me despedir dos comentaristas já e do Glauber que atendeu ao nosso convite hoje no Esporte na Rede. Ontem foi dia dos avós, li sobre isso na rede social o dia inteiro, a gente colocando foto da avó de tudo que foi jeito. E alguns em memória, né, que já não tem mais, que é o meu caso. Mas então tá lá, ó. Frase da escritora Raquel de Queiroz. Netos são como heranças, você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de repente ele cai do céu. Nossa homenagem ao dia dos avós. Napoleão Júnior, muito obrigado por ter vindo a mais essa edição do Esporte na Rede. Depois de um longo e tenebroso inverno, espero que agora a cada 15 dias o senhor esteja aqui, por favor, hein? Não, sem dúvida. Tive só algumas mudanças aí. Mas para mim é um prazer enorme sempre estar participando, um programa rico, mas tenho acompanhado sempre. E vamos estar cada vez mais trazendo informações aí para todos vocês. Obrigado por vocês assistirem a gente. Bom, Ventura, tchau, filhote. Abraço, até a próxima. E me chega um pouquinho antes, porque o Ventura ele chega na hora de começar o programa, eu fico doido com ele. Diegão, até, velhinho. Valeu, Leandro, foi um prazer. Esperamos estar de volta logo mais aí no próximo convite. Valeu. Glauber, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Pode se despedir um pouquinho mais à vontade, que a gente está no finalzinho correndo, mas por favor. Não, muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação imensa. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo sobre futebol, falando do que eu realmente gosto. Então, tchau e até a próxima. Valeu, Glauber, obrigado. Tem muita resenha para contar, vai ficar para uma próxima história do Robinho, com certeza ele vai voltar aqui. Agradeço você de coração por ter assistido ao Esporte na Rede. Semana que vem tem mais ao vivo para você. Lembre-se, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau, gente.